Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Antes de contar para vocês o caso de hoje, para quem estava preocupado, eu já voltei no médico, pneumonia zerou, tá tudo certo, tô ótimo, a minha voz tá melhor do que nunca e olha, muito obrigado a todos vocês que estiveram preocupados comigo e sério, vocês descobriram que eu tava doentinho antes mesmo de eu saber, então vocês estão de parabéns, viu? O bom é que agora tudo passou e a gente pode voltar a gravar a todo vapor, postar vídeo para vocês com mais frequência, que eu sei que vocês gostam, e eu também adoro passar esse tempinho aqui com vocês. Então vamos lá, gente, por que interessa, bora pro caso de hoje? Jason Corbett nasceu no dia 12 de fevereiro de 1976 em Limerick, uma cidade localizada na região centro-oeste da Irlanda, mais precisamente no estuário do rio Shannon, na província de Munster. Seus pais eram o casal John e Rita, e eles tiveram 8 filhos, incluindo o Jason, que tinha um irmão gêmeo chamado Wayne. A família definitivamente enfrentava dificuldades para pagar as contas, o casal fazia o possível para manter os filhos saudáveis e felizes, mas a verdade é que o dinheiro nunca foi abundante naquela família. Em um momento particularmente difícil, quando o pai do Jason perdeu o emprego, ele assumiu um trabalho de meio período como segurança no centro esportivo da escola, para ajudar a família com um dinheiro extra. O tempo foi passando e então ele conheceu uma linda jovem chamada Margaret Fitzpatrick. Eles se casaram e em setembro de 2004 deram as boas-vindas ao primeiro filho, que recebeu o nome de Jack. 2 anos depois nasceu a Sarah e a família finalmente parecia completa e feliz. A vida estava indo muito bem para eles até que uma tragédia atingiu a família em 21 de novembro de 2006, apenas 3 meses após o nascimento da Sarah. Naquela noite, a Margaret teve um ataque de asma. Isso era algo que acontecia de vez em quando, então ela tentou usar o nebulizador, mas dessa vez algo estava diferente e o aparelho não apresentou resultados. O Jason ficou desesperado e correu para o hospital, mas infelizmente ela não conseguiu chegar lá com vida. A pobre mãe tinha apenas 31 anos de idade quando faleceu devido a um ataque de asma. O Jason, que tinha acabado de completar 30 anos na época, ficou completamente devastado, mas o homem sabia que tinha 2 filhos em casa que precisavam dele. Ele não podia deixar que o luto o consumisse, ele não podia deixar a peteca cair. Mesmo estando emocionalmente destruído, ele sabia que precisava ser forte para o Jack e a Sarah. Esse senso de responsabilidade acabou dando a ele um propósito em um momento em que ele mais precisava. Como ele estava ali lutando, pela perda da sua esposa, ele se dedicou aos filhos e isso ajudou com que ele passasse por aquela fase com mais facilidade. Em 2007, ele decidiu contratar uma au pair para ajudar a cuidar das crianças. Anteriormente, ele tinha contratado algumas meninas da região, mas não deu certo. Então, em fevereiro de 2008, o Jason recebeu um e-mail de uma jovem de 25 anos chamada Molly Martens. Ela estava interessada no trabalho como au pair. Muitos anos mais tarde, soube-se que a Molly incluiu várias informações falsas no seu currículo. Ela afirmou ter se formado na Universidade de Clemson, quando na verdade tinha abandonado o curso. Também disse que havia sido aprovada para ser mãe adotiva, o que não era verdade. Muitas pessoas afirmavam que a Molly era o tipo de pessoa que mentia com muita facilidade. Ela contava histórias e depois apresentava versões diferentes que contradiziam as primeiras. E mesmo quando confrontada com as mentiras, ela tentava se sair com mais mentiras. Mas é claro que o Jason não sabia disso na época. Ele acreditava no que ela falava. Para ele, a Molly parecia a candidata perfeita para se mudar para a Irlanda e cuidar dos seus filhos. A Molly morava em Knoxville, no estado norte-americano do Tennessee, e ela voou para a Irlanda no dia 10 de março de 2008. Quando a Molly finalmente chegou ao aeroporto, uma das amigas próximas do Jason foi buscá-la. Essa amiga disse que assim que viu a Molly pela primeira vez, teve um mau pressentimento. A Molly era jovem, tinha um estilo meninona mesmo, sabe? Ela era bonita e estava sempre impecável, como se estivesse concorrendo ao Miss América. Mas apesar de tudo isso, as crianças rapidamente se apegaram a ela.
Quando se tratava de cuidar delas, parecia que tudo estava indo muito bem. As crianças pareciam realmente gostar dela. Então, para o Jason, tudo parecia estar em ordem, tudo estava nos conformes. Mas a relação entre a Molly e o Jason tomou um rumo inesperado, um rumo romântico e perigoso, digamos assim. Mas antes de entrar nos detalhes sobre o relacionamento deles, é importante falar sobre um outro homem chamado Keith, o namorado americano da Molly nos anos que antecederam a sua mudança para a Irlanda. Sim, gente, porque antes da Molly ir para a Irlanda, ela estava em um relacionamento com um tal de Keith. Ele contou que a Molly estava lutando muito com a sua saúde mental e que havia sido recentemente internada em uma ala psiquiátrica quando começou a conversar com o Jason sobre ser au pair. O Keith disse que não achava que a Molly estivesse mentalmente preparada para viajar para outro país e cuidar de crianças, especialmente crianças que tinham acabado de perder a mãe. O Keith também afirmou que a Molly havia dito a ele que não ficaria muito tempo na Irlanda, o que é estranho porque ela disse o oposto para o Jason. Ela disse que planejava ser au pair da família por muito tempo e talvez até morar definitivamente no país. Mas depois de apenas 2 semanas na Irlanda, a Molly disse ao Keith que não voltaria mais para os Estados Unidos e o bloqueou completamente da sua vida, o que foi um choque para ele. Mas voltando ao relacionamento que estava se desenvolvendo entre a Molly e o Jason, a jovem estava cada vez mais próxima das crianças e extremamente apegada a elas. Externamente tudo parecia tranquilo, mas olhando para trás, a Tracy, a irmã do Jason, percebeu que alguns sinais de alerta estavam ali desde o início. Para começar, a Molly não parecia ser muito transparente sobre a sua vida e o seu passado nos Estados Unidos. Inclusive, ela evitava falar e responder perguntas sobre a sua vida anterior, e talvez isso fosse porque ela ainda estava oficialmente em um relacionamento com o Keith, ou simplesmente porque ela não queria revelar detalhes sobre o seu passado. O fato é que aquilo parecia preocupante. A Molly também parecia ter problemas com um tal de Paul, o melhor amigo do Jason. Claro que isso não é incomum, né? Muitas vezes acontece ali da pessoa não se dar bem com todos os amigos do seu parceiro. Mas a Tracy agora acredita que a Molly estava tentando afastar o Jason das pessoas mais próximas a ele. Mas na época ninguém percebeu isso. Apesar disso, a maioria das pessoas na vida do Jason estava feliz por ele. Eles gostavam da Molly e, embora a situação parecesse um pouco estranha, eles estavam felizes por ver o Jason feliz novamente. Era um pouco estranho porque eles se conheceram de uma forma complicada. Ela era babá dos filhos dele, mas tudo bem, se ele estava feliz era o que importava. Só que não demorou muito para as coisas desandarem. Apenas alguns meses depois, os problemas começaram e o Jason chegou a mandar a Molly de volta para casa por um tempo para que ela pudesse passar um tempo com a sua família. Durante esse período, eles começaram a se comunicar por e-mail. E nesses e-mails, o Jason começou a expressar preocupações sobre o ritmo acelerado do relacionamento que eles estavam tendo. Naquele momento, fazia apenas 2 anos desde a morte da sua esposa e o Jason ainda não tinha certeza se queria se casar novamente. Mas a Molly, ela não reagiu muito bem a isso, ela não entendeu o posicionamento do Jason, ela disse algumas coisas duras para o Jason e eles acabaram concordando que poderiam continuar namorando. Mas o Jason se sentiria mais confortável se ela saísse de casa e conseguisse um novo emprego na Irlanda. A jovem até concordou, mas na verdade assim que ela voltou para a Irlanda, ela continuou morando com o Jason e com as crianças. Ela ainda disse que não queria mais morar naquela casa e fez o Jason vender a propriedade e comprar outra casa em um bairro mais afastado. Por fim, contrariando todas as expectativas de seus familiares, em 2010 o Jason pediu a Molly em casamento. Ele disse que a amava demais e as crianças gostavam dela, então isso era o mais importante. As coisas pareciam que iam melhorar, mas então a Molly começou a choramingar que estava com saudades de casa e que queria voltar para os Estados Unidos. E o Jason, que estava emocionalmente envolvido e vendo o quanto as crianças gostavam da Molly, acabou concordando em se mudar para outro país. Ele conseguiu transferência no trabalho e a família se mudou para
Winston-Salem, na Carolina do Norte. O Jason mais uma vez vendeu a casa da Irlanda e comprou uma casa espaçosa para a família em um bairro bacana. Eles se casaram no dia 4 de junho de 2011 em Knoxville, no Tennessee, a cidade natal da Molly. Nos anos seguintes ao casamento, os filhos do Jason começaram a chamar a Molly de mãe, e os quatro seguiram as suas vidas na Carolina do Norte. A Molly trabalhava meio período como instrutora de natação, mas passava a maior parte do tempo em casa, cuidando das crianças, enquanto Jason trabalhava como gerente em uma fábrica de embalagens. Eles fizeram muitos amigos na comunidade e especialmente o Jason. Ele era muito querido por todos, tinha facilidade em fazer amizade, ele era aquele tipo de cara sempre simpático que estava no quintal tomando uma cerveja e conversando com os vizinhos, sempre presente e disposto a ajudar. Vira e mexe, ele estava em algum churrasco ali na vizinhança, comendo alguns hambúrgueres, e ele adorava o churrasco americano. A verdade é que parecia uma vida tranquila e feliz, mas as coisas não eram tão simples assim e haviam camadas muito mais profundas nessa história. Um dos maiores pontos de conflito no relacionamento deles era o fato de que a Molly queria adotar as crianças, mas o Jason era contra. Ele não recusou por maldade, mas porque estava começando a ter dúvidas sobre o relacionamento. A vida ao lado da Molly não estava sendo fácil, ela tinha surtos de raiva, era muito mentirosa e chegou a contar na vizinhança que foi amiga da falecida esposa do Jason, algo totalmente fora da realidade e que ele achou um pouco ofensivo. Até porque, gente, eles se conheceram muito tempo depois da morte da mulher do Jason. O Jason começou a pensar seriamente em se divorciar da Molly e voltar com os filhos para a Irlanda, e chegou a confidenciar isso aos seus amigos e familiares irlandeses. A Molly estava esperta com essa história e começou a perceber que o seu marido não estava feliz com o casamento. E sob orientação de um advogado, ela começou a gravar algumas discussões com o Jason. Ela queria saber quais seriam os seus direitos caso o casamento terminasse, já que legalmente as crianças não eram dela. Se aquelas gravações fossem capazes de comprovar de alguma forma que o Jason era um mau pai ou mesmo um homem agressivo, ela acreditava que isso poderia ajudá-la a conseguir a guarda dos filhos em uma eventual separação. Eu acho tudo isso muito bizarro, porque assim, ela foi babá das crianças e agora era madrasta. Ela não tinha nenhum vínculo com essas crianças e ela estava disposta a tentar tirar as crianças do pai biológico delas. O fato é que ela espalhou gravadores pela casa e conseguiu registrar algumas discussões que realmente não mostram o Jason sob uma luz positiva. Num desses áudios, o tom agressivo do Jason faz com que ela pareça ser uma pessoa muito diferente do que os seus amigos e familiares descreveram. A Molly começou a dizer por aí que seu marido era um homem violento, mas naquela altura ela não denunciou isso à polícia. A família dela também começou a dizer que o Jason não era assim, o que todo mundo pensava, que ele era um homem controlador, violento, enquanto a família do Jason protestou fortemente sobre tudo isso, dizendo que foi apenas uma armação da mulher para manchar a reputação do homem. Bom, gente, tudo isso nos leva à noite do dia 1º de agosto e à madrugada do dia 2 de agosto de 2015. Naquela noite, os pais da Molly, o Tom e a Sharon, chegaram à casa deles na Carolina do Norte. O verdadeiro motivo dessa visita é cercado de dúvidas. Alguns dizem que a Molly e o seu pai planejaram que ele estivesse lá naquela noite, enquanto outros acreditam que foi apenas uma visita comum que acabou em uma grande tragédia. Eles chegaram por volta das 8h30 da noite, bem no horário do jantar. O Tom e a Sharon tinham comprado presentes para as duas crianças, mas como já estava ficando tarde, eles decidiram que entregariam os presentes na manhã seguinte. Isso é importante porque eles compraram um taco de beisebol para o Jack e uma raquete de tênis para Sarah. Quando chegou a hora de dormir, o Tom e a Sharon foram para o quarto de hóspedes no porão, enquanto Jason e a Molly foram para o quarto deles no primeiro andar da residência. As duas crianças estavam dormindo em seus quartos no segundo andar e, de acordo com a Molly, ela foi acordada por volta das 3 horas da manhã pela Sarah,
que entrou no quarto depois de ter um pesadelo. A Molly disse que levou a Sarah de volta para o quarto dela e a colocou na cama e voltou para o seu quarto. Mas quando chegou, o Jason já estava acordado e extremamente irritado. Aparentemente, ele estava muito bravo por ter sido acordado no meio da noite, o que levou a uma discussão do casal. Pouco depois dessa suposta briga começar, o Tom, o pai da Molly, que vale mencionar é um ex-agente do FBI, disse que ouviu alguns barulhos vindos de cima. Ele achou esses sons estranhos e ficou preocupado, então pegou o taco de beisebol que pretendia dar de presente para o Jack no dia seguinte e subiu as escadas. O Tom disse que ao abrir a porta do quarto principal, ele encontrou o Jason com as mãos em volta do pescoço da Molly. Ele afirma, gente, que assim que o Jason o viu, ele virou para enfrentá-lo. Ele arrastou a Molly para o banheiro, gritando que iria tirar a vida dela. O Tom disse que implorou para o Jason soltá-la, mas ficou claro que isso não iria acontecer. Então ele tomou a decisão de usar o taco para atacar o genro. Segundo os depoimentos do Tom, em certo momento o Jason soltou a Molly para tentar pegar o taco das mãos dele. Então os dois começaram a lutar pelo taco. A Molly então teria começado a gritar para que o Jason não machucasse o seu pai, e foi quando ela, segundo seu próprio relato, pegou um tijolo que estava na mesa de cabeceira e com esse objeto ela foi para cima do Jason. O que chama a atenção é o fato daquele tijolo estar no quarto. Porque, gente, um tijolo no quarto, na mesa da cabeceira, é algo que não faz muito sentido. Não é um item comum para se ter no quarto. E é muita coincidência, né, ter acontecido tudo isso. Mas, de alguma forma, gente, o Tom conseguiu recuperar o taco e começou a atingir o Jason novamente. Nesse ponto, o Tom e a Molly começaram a atacá-lo ao mesmo tempo. E eles continuaram até que consideraram que o Jason não era mais uma ameaça. Logo depois, o Tom ligou para o serviço de emergência e disse que em sua defesa tinha machucado o seu genro e precisava de ajuda. Mas quando os paramédicos chegaram ao local, ficou evidente para eles que a cena parecia muito mais violenta do que um simples caso de legítima defesa. Um dos socorristas chegou a descrever a cena como exageradamente brutal. Um dos socorristas disse que ao tentar levantar a cabeça do Jason, os seus dedos atravessaram o crânio do homem. Ele praticamente tinha sido esmagado, estava assim, esfarelado. Ainda assim, o Tom e a Molly disseram que só bateram o suficiente para se defenderem. Mas pelo relato a gente consegue perceber bastante a desproporcionalidade dessa legítima defesa. E tinha um outro detalhe muito perturbador que chamou a atenção dos paramédicos. Eles perceberam que o sangue no corpo do Jason já estava começando a secar, e o mesmo aconteceu com o sangue no tijolo. Além disso, o homem estava nu e frio, bem frio mesmo ao toque, quase gelado, o que sugeria que ele já estava sem vida há algum tempo. Felizmente, as crianças dormiram durante todo o incidente e foram retiradas da casa pelos policiais, então elas não viram nada do que aconteceu com o pai delas. A Molly foi levada até uma viatura e ficou lá por cerca de 1 hora antes de ser atendida pelos paramédicos. Um dos policiais disse que a Molly estava fazendo barulhos de choro, mas ele não viu lágrimas nos seus olhos, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, era só um choro simulado mesmo. Ela também ficou esfregando o pescoço o tempo todo e disse que estava com dor porque o Jason havia apertado o pescoço dela. Mas além de uma marca vermelha quase imperceptível no pescoço da Molly, que podia ser por ela estar esfregando a pele, ela não tinha nenhum outro ferimento. E o Tom também não tinha, apesar de ter afirmado que lutou fisicamente com o Jason. Ambos foram levados para a delegacia para prestar depoimento. A Molly afirmou que ela e o pai tiraram a vida do Jason em legítima defesa porque ele a estava atacando. Ela disse que o Jason havia bebido o dia inteiro e que ficou irritado depois de ser acordado pela filha. Ela afirmou que não conseguia se lembrar claramente de nada depois de atingir o Jason com o tijolo, mas insistiu que tudo o que fizeram foi para se defender. Ela também disse que foi vítima de abuso por anos em seu relacionamento com o Jason, mas nunca contou para ninguém por medo de perder a guarda dos filhos. No entanto, durante as investigações, a polícia não encontrou nenhuma evidência de que o homem tinha sido fisicamente abusivo com ela. O Tom confirmou o que a sua filha disse e também mencionou que o Jason estava bêbado naquela noite. Ele também soltou uma acusação no ar,
ao dizer que o Jason era viúvo e que a sua primeira esposa tinha morrido sob circunstâncias misteriosas, o que é completamente mentiroso, porque, como sabemos, a primeira esposa dele, a Meg, morreu de um ataque de asma, algo que foi confirmado por médicos com laudos oficiais e tudo mais. A irmã do Jason, a Tracy, ficou em choque ao saber da morte do irmão. Ela disse que seu irmão estava há poucos dias de levar os filhos de volta para a Irlanda e deixar a Molly para trás, e que ela sabia disso. A Tracy voou para os Estados Unidos imediatamente e conversou com os investigadores defendendo seu irmão, dizendo que não acreditava na versão da Molly, e os detetives concordaram com ela. A versão da Molly e do seu pai não fazia muito sentido. Um dia após o ataque que vitimou o homem, foi feita uma autópsia completa e, sem surpresa, o laudo determinou que a causa da morte foi trauma por objeto contundente na cabeça. O Jason tinha múltiplos cortes e arranhões e contusões na cabeça, além de fraturas extensas pelo crânio todo. O dano foi tão severo que o médico legista não conseguiu determinar com precisão quantas vezes ele foi atingido, mas ficou claro que ele ainda foi atingido mesmo após já ter perdido a sua vida, o que demonstra um pouco de raiva no ar. O relatório toxicológico também foi chocante. Apesar da Molly ter afirmado que o marido bebeu o dia todo, o nível de álcool no sangue dele era de apenas 0,02%, o que significa que para um homem de 110 quilos, ele estava praticamente sóbrio no momento do suposto ataque. Mas o que realmente surpreendeu foi que havia uma substância chamada trazodona no sistema do Jason. Esse é um medicamento antidepressivo, mas também pode ser usado pelos seus efeitos tranquilizantes. Dá muito sono esse medicamento. E eu sei que muitos de vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com o Jack e com a Sarah durante todo esse tempo aí das investigações. Bom, gente, os dois filhos ficaram temporariamente com o irmão da Molly, mas no dia 3 de agosto, enquanto a autópsia estava sendo realizada, eles foram levados para conversar com uma assistente social e psicóloga. A esperança era que eles pudessem dar alguma luz sobre o casamento tóxico que a Molly afirmava ter vivido, e o mais impressionante é que eles fizeram exatamente isso. Tanto Jack quanto a Sarah contaram para a assistente social que viram o pai machucar a mãe algumas vezes, lembrando que eles chamavam a Molly de mãe. Eles falaram sobre como o pai ficava irritado o tempo todo, confirmando todas as acusações que a Molly havia feito sobre o comportamento abusivo do Jason. O que era esquisito é que eles repetiram quase que as mesmas palavras da Molly, então parecia que aquilo era ensaiado. Mas de qualquer forma isso complicou ainda mais as coisas para os investigadores, porque agora havia duas testemunhas confirmando que a Molly estava sendo abusada dentro de casa, o que tornava a possibilidade do Jason ter atacado a Molly muito mais plausível. A história fazia sentido. E outra informação importante que surgiu na entrevista com o Jack foi sobre aquele tijolo que estava na mesa da cabeceira da Molly. Agora, qualquer pessoa em sã consciência pensaria, não tem como a Molly simplesmente ter um tijolo do nada na mesa da cabeceira, certo? E os detetives também acharam isso estranho, mas, segundo o depoimento da Molly, que foi confirmado na entrevista com o Jack, ela e os filhos estavam planejando pintar o tijolo e colocá-lo do lado de fora da casa como um projeto de arte. A Molly teria trazido o tijolo para dentro porque estava chovendo nos dias anteriores. Eu quero muito saber o que vocês acham disso, porque muita gente questionou o fato desse tijolo estar na mesa da cabeceira dela. Claro, ela poderia ter trazido o tijolo para dentro de casa e deixado em qualquer outro lugar. Afinal, a intenção era só que o tijolo não tomasse chuva. Mas por que justamente ela deixou ele na mesa de cabeceira? Eu não sei, gente. Tem muitas pessoas que acham estranho. Tem gente que não vê nada demais. Quero saber aí o que vocês acham. O fato é que pouco tempo depois de tudo isso, a Molly entrou com um pedido de custódia e tutela do Jack e da Sarah. Ela chegou a alegar que a Tracy, a irmã do Jason, tentou sequestrar as crianças, o que deu a Molly a custódia temporária. Agora, essa história de sequestro é um ponto muito confuso nessa história. A gente não sabe exatamente o que ela quis dizer com isso ou o que realmente aconteceu. Mas, de qualquer forma, houve uma audiência
para decidir o destino das crianças. No final, a custódia foi concedida a Tracy e o marido dela, exatamente como Jason havia estabelecido em seu testamento. Mas uma coisa é certa, a tensão entre a Molly e a família do Jason estava assim nas alturas. Ela sequer permitiu que eles comparecessem ao velório e até contratou seguranças para impedir que eles aparecessem e se despedissem do seu ente querido. Ela e a Tracy também tiveram uma briga enorme sobre o que aconteceria com o corpo do Jason. A Molly queria que ele fosse enterrado o mais rápido possível, enquanto a Tracy queria levar o corpo de volta para a Irlanda. E a Molly só concordou com isso com a condição de que a Tracy arcasse com todos os custos do funeral. E a Tracy concordou. Então o corpo do Jason foi levado de volta para a Irlanda e por um tempo a família dele ficou muito preocupada de que a Molly e o Tom não fossem responsabilizados pelo que eles acreditavam que os dois tinham feito. Mas eventualmente eles foram presos. No dia 18 de dezembro de 2015, um grande júri indiciou a Molly e o Tom por homicídio em segundo grau e homicídio involuntário. Claro, tanto a Molly quanto o Tom se declararam inocentes. O julgamento deles foi marcado para o dia 17 de julho de 2017. Entre a prisão e o início do julgamento, a Molly deu uma entrevista para a ABC, onde reafirmou que o seu relacionamento era abusivo e que ela era totalmente inocente. Mas nesse ponto, o Jack e a Sarah já tinham voltado atrás em seus depoimentos. Eles disseram que o pai não era abusivo e que foram coagidos a mentir e que tudo que eles tinham dito tinha sido combinado anteriormente. Só que essas novas declarações não foram consideradas admissíveis, então nem a acusação e nem a defesa puderam usar os depoimentos das crianças para reforçar seus argumentos. A acusação e a defesa estavam equipadas com o que acreditavam serem argumentos sólidos. A promotoria usou evidências forenses, incluindo fotos de cena do crime, depoimentos de socorristas e policiais, além de provas médicas para provar que o Jason Corbett foi brutalmente assassinado. Eles até chamaram um especialista em padrões de manchas de sangue para testemunhar. Ele afirmou que a trajetória dos respingos de sangue não correspondia à versão de que o Jason foi atingido enquanto estava de pé. O especialista declarou que o Jason estava indefeso no chão quando foi repetidamente atacado. Claro, a defesa tentou de todas as formas fazer com que esse depoimento fosse descartado, mas não teve sucesso. A promotoria, por fim, apontou para a apólice de seguro de vida do Jason no valor de $600 mil e o fato de que ele não permitia que a Molly adotasse formalmente as crianças como possíveis motivos para o crime. Por outro lado, a defesa pintou o Jason como um marido horrível, violento e abusivo, e baseou-se fortemente no testemunho do Tom. Como Tom era um ex-agente do FBI, a esperança deles provavelmente era que o júri o visse como um homem honesto, um cara da lei, acima de qualquer suspeita e que a palavra dele valesse muito. A Molly nunca subiu ao banco de testemunhas para se defender, o que provavelmente foi uma decisão inteligente. O julgamento seguiu até o dia 9 de agosto e depois de apenas 3 horas de deliberação, o júri retornou com um veredito de culpado. Ambos foram condenados a penas de 20 e 25 anos de prisão. Mas apenas uma semana depois, eles entraram com um recurso alegando má conduta do júri. Literalmente minutos após o término do julgamento, um dos jurados foi visto conversando com um membro da imprensa e insinuou que eles haviam discutido o caso fora do tribunal, o que é uma violação grave das regras. E não foi só isso, o recurso também incluiu uma série de outras alegações de irregularidades, como jurados discutindo o caso no Facebook logo após o julgamento, além do fato de que as declarações do Jack e da Sarah foram excluídas dos depoimentos. Inicialmente, o pedido foi negado em dezembro de 2017, porém eles recorreram à Suprema Corte da Carolina do Norte e venceram no início de 2021. Após a vitória, Tom e a sua filha Molly foram libertados sob fiança de $200 mil. A dupla deixou a prisão do condado de Davidson com 1 hora de diferença no início da noite. Após a libertação dos dois, haviam dúvidas sobre um possível acordo, mas o Tom e a Molly mantiveram as suas declarações de inocência. O novo julgamento estava programado para junho de 2023, mas foi adiado para o dia 6 de novembro. Esse julgamento provavelmente seria altamente divulgado pela mídia. E é aí que as coisas mudaram de rumo, porque
O novo julgamento finalmente aconteceu em outubro de 2023, mas surpreendentemente, antes que o julgamento fosse finalizado, a Molly e o Tom aceitaram um acordo judicial com a promotoria. Eles se declararam culpados de homicídio voluntário pela morte do Jason Corbett. Como parte desse acordo, ambos foram condenados a uma pena mínima de 4 anos de prisão. E isso incluía o tempo já cumprido anteriormente. Com isso, eles acabaram sendo libertados em junho de 2024, depois de quase 9 anos de várias reviravoltas. Claro que esse caso tem muitas controvérsias e muitos acreditam que isso foi uma saída conveniente para Molly e para o Tom. Antes de encerrar o caso, eu quero dar uma atualização para vocês sobre o Jack e a Sarah. Eles tinham apenas 10 e 8 anos quando o pai morreu, mas agora são jovens adultos que estão construindo uma vida inspiradora. Eles foram adotados pela tia Tracy e pelo tio David e voltaram para a Irlanda. A Sarah escreveu uma série de livros infantis para ajudar crianças que enfrentam perdas severas a se sentirem menos sozinhas. Então o caso, gente, está encerrado, mas o impacto dessa tragédia continuará para sempre na vida de todos os envolvidos. A Tracy também escreveu um livro sobre esse caso e revelou todos os detalhes do porquê o seu irmão teria sido assassinado. Mas agora eu quero saber o que vocês pensam sobre tudo isso, porque é um caso com tantas reviravoltas, tenho certeza que vocês têm muitas opiniões. Eu comecei a gravar esse vídeo, começou uma chuva muito doida, não sei se apareceu barulho aí pra vocês, e foi escurecendo. E eu não gosto de usar luz artificial, então eu estou sempre com a luz natural, que eu tenho aqui uma porta de vidro bem perto de mim, mas olha como que tá o tempo, foi escurecendo tudo, é 3 horas da tarde, e já tá parecendo que é 6 horas, gente. Me conta, tá chovendo por aí onde você mora ou tá fazendo aquele calor do cão? Aqui tá calor, viu? Mas hoje do nada veio uma chuva aí e é bom, né? Que dá uma refrescada. Bom, muito obrigado a quem ficou até aqui comigo. Se ficou até aqui, não esquece de deixar o seu like, que ajuda muito na divulgação do canal. Eu fico por aqui, beijo grande pra todos vocês e até o próximo vídeo.